O Carluccio está totalmente enlouquecido, porque essa ideia de Jerico de abrir uma CPI da Petro não partiu do Bolsonaro, mas sim do Carlos, que quer usá-la não somente como elemento de campanha do Bolsonaro, mas também para fustigar o Ciro Nogueira e o Valdemar Costa Neto. Ele quer arrebentar com o Centrão, o menino está enlouquecido. E é claro que o Eduardo e o Flávio não compactuam com essa ideia, mas o Bolsonaro sim, porque o Carluccio está dando muito chilique na campanha e essa é uma forma de acalmá-lo. Só que eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que o Carluccio está tão revoltado assim para arrebentar com o Centrão da forma como ele está querendo arrebentar? O que você acha dessa CPI da Petro? Traz benefícios ou malefícios para o Bolsonaro? Também deixa o seu like e envia o superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. Quem trouxe essa informação, que a ideia da CPI da Petro, na verdade é a CPI do Carluccio, foi a revista Cruzoé. E o Carluccio ele tá muito revoltado com a campanha do Bolsonaro, porque ele queria ser o grande marqueteiro da campanha. Porque na visão dele e do Bolsonaro, ele, Carlos, foi o grande responsável pela vitória de Bolsonaro em 2018. Só que o Centrão, o Ciro Nogueira, o Valdemar Costa Neto e o Flávio Bolsonaro não querem o Carluccio, ou não quiseram o Carluccio como o chefe do marketing da campanha. Colocaram ele somente para ser ali o chefe da comunicação das redes sociais do Bolsonaro. E isso fez com que o Carluccio ficasse revoltado, começasse a brigar com todo mundo, inclusive com o Flávio. Já tem link, o vídeo tá aqui no card. E para piorar a situação, vocês sabem que tanto o Carlos quanto o Bolsonaro, eles são paranoicos. E eles queriam que o vice do Bolsonaro fosse o general Braga Neto, porque com o general, na cabeça dos dois, a chance do Bolsonaro levar um golpe ou um impeachment seria mais reduzida. Só que o Centrão não quer o Braga Neto. O Centrão quer enfiar a forceps Tereza Cristina para ser a vice do Bolsonaro. E por quê? Porque ela é uma mulher e o Bolsonaro precisa reduzir a rejeição dele com o público feminino. Só que o Carluccio vê isso com muito maus olhos. Já fiz vídeo, o link tá aqui no card. E ele tem causado enormes problemas na comunicação, porque ele não quer unificar a comunicação na televisão com a comunicação que é feita nas redes sociais. E ele está pé da vida, porque ele sabe, pessoal, que somente uma hecatombe pode virar o jogo para o Bolsonaro. E a campanha está muito tensa, porque amanhã sai o novo Datafolha. E há a expectativa que a distância do Bolsonaro para o Lula aumente ainda mais. A distância, segundo o último Datafolha, é de 21%. Só que o que vai sair amanhã pode ser assim devastador e encerrar a campanha antes mesmo dela começar. Ainda mais o que aconteceu hoje com a prisão do Milton Ribeiro, já fiz o vídeo, o link tá aqui no card, que praticamente coloca o Bolsonaro também na cadeia, porque o Bolsonaro tá envolvido nesse esquema. E o Carluccio tá desesperado, quer provocar um fato novo e ele vê nessa CPI uma possibilidade de criar esse fato novo e também fustigar os seus algozes. E você precisa se inscrever, então se inscreva no canal imediatamente. E qual é a estratégia do Carluccio com a CPI da Petro e por que ele vai usá-la para fustigar também o Centrão? Porque o grande objetivo dessa CPI é reviver, reativar lembranças da época do Petrolão e da Lava Jato. Então o Carluccio ele quer usar a CPI para trazer à tona a época da Lava Jato, do Petrolão, da corrupção do PT. É isso que o governo Bolsonaro quer fazer e essa é a ideia do Carluccio. Seria esse fato novo para tentar virar o jogo. Só que aí tem alguns problemas nessa história. O primeiro problema para a estratégia do Carluccio é que a população brasileira sabe que o Lula foi preso, sabe que aconteceu o Petrolão, sabe tudo o que aconteceu. E mesmo assim está depositando o seu voto no Lula, porque toda essa história já está mensurada, já foi computada e já foi considerada. Então não vai adiantar achar que vai mudar voto porque vai trazer todas as histórias da Lava Jato, não vai adiantar nada disso. E para piorar, saiu uma pesquisa da XP, que depois ela acabou sendo recolhida por conta de pressões bolsonaristas, dos clientes bolsonaristas da XP, que mostrava que o Lula, para a maior parte da população, ele é considerado mais honesto do que o próprio Bolsonaro. Então não adianta querer falar que o Lula é corrupto, porque na visão da população o Bolsonaro é mais. E aí tem a fustigação do Centrão. Porque na época da Lava Jato, pessoal, o partido que mais foi investigado, que mais teve deputados envolvidos no Petrolão, foi o PP. O PP é justamente o partido do Ciro Nogueira e o partido do Arthur Lira e também do Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara. E vocês acham que termina por aí? Não, não termina, porque o PL também foi amplamente investigado na Lava Jato, inclusive
o Valdemar Costa Neto, o boy, o dono do partido do Bolsonaro, o dono do PL, virou réu da Lava Jato. Ele foi réu. Então, se o Carluccio quiser abrir esse armário e trazer todos os esqueletos para fora, colocando tudo isso na CPI, vai virar uma sangria. Essa CPI da Petrobras. Vai todo mundo apontar o dedo para todo mundo, vai ser mais feio do que briga de foice no escuro. Mas vocês acham que o Carluccio tá ligando para isso? Não está. Esse é o objetivo do Carluccio. Ele quer arrebentar com o Centrão, ele quer que seja de fato um banho de sangue, um Deus nos acuda essa CPI, porque ele vê que o Centrão está traindo o Bolsonaro, ele não gostou de ter sido abandonado pelo irmão, também não gostou de não ser o chefe da campanha e agora ele quer colocar o caos na campanha do Bolsonaro e também no Centrão. E vai ser um caos se você não se inscrever no canal, então se inscreva agora, clique no botão e se inscreva. Então, pessoal, vendo toda essa situação, eu acreditava que essa CPI fosse apenas um jogo de cena por parte do Bolsonaro. Não, vamos fazer a CPI para tentar colocar a culpa na Petrobras, o aumento dos preços, a culpa não é minha, mas o governo começou a colher assinaturas. E faltam aí umas 30, 40 assinaturas, não falta muita coisa para que a CPI seja instaurada. O PT já falou que não vai assinar. E o PP, que é o partido do Ciro Nogueira, o partido do Arthur Lira, já falou que não vai assinar. É claro que não vai assinar. É o principal partido investigado na Lava Jato. É o principal partido. Se essa CPI vier à tona com essa ideia do Carluccio, o que vai acontecer? Tudo vai votar. Vão apontar dedo pro Ciro Nogueira, vai ser, como eu falei, um arranca-cabelos, um enorme pandemônio. Então eu acredito que essa estratégia do Carluccio, ela não vai prosperar. Ela não vai prosperar, não vai sair do papel essa CPI, porque se sair vai ser esse Deus nos acuda. Mas tem gente assinando e talvez ela acabe saindo. Vamos ver o que vai acontecer, porque tem União Brasil, tem o pessoal novo que entrou, então nós temos que ver as possibilidades. Mas caso essa CPI ela consiga ter a coleta de assinaturas, eu vejo, e ela saia do papel e de fato seja instaurada, eu não vejo grandes revelações por parte da CPI. Eu acredito que essa CPI possa adotar aí dois caminhos que eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu quero que você também se inscreva no canal. O primeiro caminho é de fato, sabendo tudo isso que pode acontecer, respingando em ministros do governo, no Costa Neto, no Nogueira, no Arthur Lira, que também foi investigado na Lava Jato, eu acredito que a CPI possa ter um grande acordão para que ela não avance. Ou seja, vamos fazer aqui um acordo, vamos deixar tudo isso muito morno, porque a gente pode reabrir velhas feridas e ninguém quer saber disso. E aí eles fazem uma CPI, um acordo político para que ela termine em pizza. Isso pode acontecer. E também tem o outro aspecto aí, que ela pode virar de fato um banho de sangue. E ela pode ir para uma loucura total, o pessoal começar a falar do Petrolão, começar a falar do PT, e aí o pessoal da oposição falar, mas e o Ciro Nogueira também foi investigado, o boy também foi investigado, e aí vira uma enorme confusão. Às vésperas da eleição, às vésperas do pleito, tem que tomar cuidado com a palavra, às vésperas do pleito, aparecendo na televisão, e aí o governo perde completamente o controle dessa CPI. Sinceramente, eu não acredito que o legislativo vá optar a ir por essa via da guerra, da sangria, até mesmo porque o Senado não quer CPI da Petrobras. O Renan Calheiros, que foi um expoente, o maior expoente da CPI da pandemia, falou que isso tudo é teatro. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou que não tem clima para uma CPI da Petrobras, ainda mais agora, às vésperas do pleito, os senadores e também os deputados precisariam se engajar nessa CPI, tendo que trabalhar com as suas campanhas, então não há grandes possibilidades disso sair. Mas se sair, agora, tudo isso, pessoal, passa pela birra que o Carluccio está tendo com o Centrão. E mostra também, pessoal, que acabou, né? Acabou. Porque se a briga tá a esse ponto... E vocês acham que o Carluccio não sabe dessa história? Vocês acham que o Flávio Bolsonaro não avisou o Carluccio de tudo isso? Vocês acham mesmo que o Carluccio tá indo de ingênuo? Claro que não. Ele sabe, ele pondera todas essas histórias. Ele pondera todas essas situações, todas essas condições. O Carluccio não é nenhum ingênuo na política, ele não é nenhum Kim Kataguiri que entrou agora. O Carluccio é político desde os anos 2000. Ele derrotou a própria mãe para se tornar vereador do Rio de Janeiro.
Então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele sabe muito bem onde fustigar a campanha do Bolsonaro. Então, vendo essa situação, essa corrosão interna, com o Carluccio querendo dar um tapa na mesa, virar tudo pra cima e respingar, jogar o irmão, o Bananinha no ventilador para respingar Eduardo Bananinha para todo mundo, inclusive no Centrão, principalmente no Costa Neto e no Ciro Nogueira, é porque a campanha vai de mal a pior. E o Carluccio deve ter identificado, deve ter passado alguma coisa na cabeça dele, algum cheiro de traição, algo assim, para ele tomar esse tipo de atitude. Porque ele virou de fato Nero, que depois de ter tocado fogo em Roma, o Carluccio está tocando fogo na campanha do pai. Perdeu completamente o juízo, ou de fato ele tocou lá aquela palavra com F.